Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo, vamos falar sobre uma ação individual. Isso é uma coisa relativamente nova aqui no canal, análise sobre ações individuais. Inclusive, se você acha interessante, manda aí qual ação que você gostaria de ser analisada em algum momento, quem sabe. Aproveita para dar o seu like aí, se inscrever no canal e compartilhe. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus conhecidos, com investidores que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo. Ajude a espalhar o ceticismo por aí. Já se inscreve no canal, faz aquilo tudo ali e a gente se vê em instantes logo após a vinheta. Ok, então por que a Sabesp, ticker SBSP3, foi escolhida para esse vídeo? As ações são escolhidas para os vídeos aqui pelo interesse do público. Por isso que eu peço sempre, coloca aí a ação que você gostaria. Algumas pessoas em comentários de vídeos anteriores já colocaram, elas já estão anotadas. E também o pessoal lá da carteira do investidor, onde eu trabalho, está de olho por aí, não só no mercado financeiro, mas nas comunidades de investidores, no próprio YouTube, buscando as ações que as pessoas, investidores comuns, individuais, têm se interessado mais, porque afinal de contas a nossa missão aqui no canal, a minha missão, é ajudar o investidor, em particular o pequeno investidor e o investidor individual, a tomar melhores decisões de investimento, decisões mais baseadas em evidências e menos baseadas em credulidade. Então, a Sabesp, ela está nessa lista de ações de interesse nos últimos dias, nas últimas semanas, em particular por causa das eleições. Então, a Sabesp, dando um pouco de contexto, ela é empresa de saneamento, de esgoto, de recursos hídricos do estado de São Paulo, é uma empresa de capital misto. O governo de São Paulo detém 50,3% das ações, são todas as ações ordinárias da empresa. Então, não seria correto a gente falar em privatização, mas existem agora maiores expectativas de desestatização. Eu falo isso, eu ressalto isso, porque já é uma empresa de capital misto, capital aberto, segue regras de governança como se fosse uma empresa privada. E aqui em São Paulo aconteceu uma coisa interessante. No primeiro turno, contrariando as expectativas das pesquisas eleitorais, o candidato que no espectro ideológico estava mais à direita acabou ganhando, tendo a maior votação no primeiro turno, e isso acendeu ou reacendeu os ânimos de investidores e agentes econômicos de que a Sabesp possa ser uma empresa privatizável ou desestatizável. E essa liderança, essa surpresa aí do candidato acabou se confirmando no segundo turno, efetivamente ganhou, e muitos investidores agora estão aí apostando numa possível desestatização que pode, quem sabe, levar aí os preços das ações da Sabesp aí a níveis mais altos, até porque, lembrando o seguinte, por conta de quem ganhou na esfera federal, a gente não deve ter grandes expectativas de privatizações. Então, as expectativas de privatizações hoje estão se limitando mais às esferas estaduais. Inclusive, um dos vídeos recentes aqui do canal foi um vídeo sobre a Copel, uma análise da Copel, que foi mais ou menos na mesma linha. A Copel é uma empresa do estado do Paraná, que também nas eleições acabou tendo um governador aí de orientação mais à direita que acende expectativas de privatização. Então esse é um fator assim de base qualitativa, expectativa de privatização que vem acendendo o interesse das pessoas. E antes de prosseguir com a análise da empresa, eu quero fazer um disclaimer aqui, que é um disclaimer importante. Eu, além de analista e investidor cético, entre outras coisas, eu sou também professor, palestrante, faço workshops na área de finanças pessoais, um monte de coisa. E um dos meus clientes, eu tenho uma excelente lista de clientes, felizmente só clientes de alta qualidade, é quem? Sabesp. Tá? Mais especificamente, Sabesprev, que é o fundo de pensão da Sabesp. Então, eu tenho que fazer o disclaimer que eu tenho um certo viés,
porque eu conheço o pessoal da Sabesp, me relaciono com o pessoal da Sabesp, gosto do pessoal da Sabesp, eu acho o pessoal de lá super bacana, né? Quer dizer, então eu acabo tendo uma tendência natural humana de aliviar um pouco as coisas para a Sabesp. Então eu tenho que deixar isso aqui claro, porque, né, um alerta de viés, tá? Inclusive, se tiver alguém aqui da Sabesp, Sabesprev vendo esse vídeo, um abraço aí, vamos que vamos, né? Espero que você goste do que você vai ouvir aqui. Mas vamos lá, então. Falando sobre indicadores fundamentalistas e outras coisas aqui, tá? Vamos ver como é que a Sabesp se comporta. Em termos de múltiplos de valor, em termos de valuation, a gente pode dizer que a Sabesp é uma empresa média, né? Ela até está razoavelmente barata, em alguns aspectos, não é excepcionalmente barata. Tem um PL, um preço-lucro de 16,9, podia ser melhor. O EV/EBITDA tá bom, até 8,7. E o preço sobre o valor patrimonial da ação, 1,6. Nessa última métrica, podemos até dizer que está um pouquinho cara, um pouquinho mais cara do que deveria. Ainda vendo outras métricas fundamentalistas, né, em termos de capitalização de mercado. Estamos falando de uma empresa que vale 41 bilhões, então não é, para os padrões brasileiros, uma small cap, é uma empresa grande, não é uma empresa gigante, mas já é uma empresa grande, já está na liga das grandonas, tanto que ela faz parte do índice Bovespa, né, do Ibovespa, que é o principal índice do mercado brasileiro. Com relação a desempenho, retorno, ela tem um ROE, né, um Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, de 5,32. Isso é bom porque é positivo, né? Se fosse um retorno negativo, a coisa seria complicada. Porém, esse número não é dos mais brilhantes, tá? Ela é uma empresa que a gente pode até dizer de baixa rentabilidade, de baixo retorno. Inclusive, lá na carteira do investidor, a gente já teve Sabesp, tá? Já teve essa mesma ação aqui na nossa carteira Quality. Aliás, né, em algum momento vai aparecer aqui um QR Code, você pode capturar e você vai receber PDFs, relatórios e informações de diversas carteiras lá da carteira do investidor, inclusive essa carteira Quality que eu estou falando, tá? Carteira Quality, que, né, como o nome sugere, as ações de qualidade, a Sabesp já esteve nela e ela saiu dessa carteira em abril deste ano, em abril de 2022. Um dos motivos que motivou a saída dessa carteira foi exatamente o ROE baixo, porque nós, lá na carteira do investidor, a gente tem como métrica, assim como nota de corte, 20. Um ROE de 20 é a nota 10. E eu costumo dizer que o ROE, esse indicador fundamentalista, ele é aquele indicador que, se eu fosse proibido de usar todos os indicadores, eu só pudesse escolher um único, seria esse. Esse é, na minha visão, aquele que mais versátil, mais completo, que mais captura a situação da empresa. Então nós estamos bem distantes aí desse 20, que seria a nota 10. É uma empresa, tá? Não é uma empresa ruim, definitivamente, mas ela peca um pouco no retorno, inclusive saiu da nossa carteira para dar lugar a outras coisas de maior retorno. Falando em carteira do investidor, no momento que eu estou gravando esse vídeo, existe um call de compra aberto na carteira do investidor para uma carteira de trade de curto prazo. Nós temos uma carteira também chamada Escolhas da Semana, né, como o nome sugere, são operações com um horizonte de tempo de uma semana, são bem curtas, é um swing trade praticamente, é uma carteira de base mais técnica, e existe um call aberto. Esse call não foi dado por mim, foi dado por outro analista, mas é preciso ressaltar isso, que apesar de existir um call de compra, ele é um call de compra de curto prazo, né? O de longo prazo, a gente já saiu dele em abril. Ainda falando sobre retorno, rentabilidade, dividend yield, né? O quanto que a empresa paga de dividendos em relação ao seu valor de mercado, 1,56, é fraquinho, tá? Isso até chama atenção, porque quando nós falamos de empresas pagadoras de dividendo, é natural, é quase automático a gente associar com empresas de infraestrutura, né, de utilities, que é o caso da Sabesp. A Sabesp não é uma boa pagadora de dividendos. Aliás, ela não paga dividendos, ela paga juros sobre capital próprio.
Em abril de cada ano, uma vez por ano, paga. Às vezes o pagamento dá umas flutuadas. Em 2021, por exemplo, deu uma caída. Então não é uma empresa exatamente reconhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos. Com relação à estrutura de capital e liquidez, a dívida bruta sobre patrimônio líquido é 67,5, o que é bom, é uma boa estrutura de capital, significa que a empresa não é muito alavancada, ela é uma empresa segura. Nós, na carteira do investidor, temos como nota de corte 100. Acima de 100 a gente se preocupa, abaixo de 100 nós não estamos preocupados. E a liquidez corrente, que diz respeito à solvência de curto prazo, também é boa, não é excepcional, mas é boa, 1,3, ela tem 1,3, né, R$1,30 de caixa líquido, basicamente, né, de disponibilidade líquida para cada R$1 de passivo de curto prazo. Então é uma empresa assim, que do ponto de vista de solvência e de alavancagem, ela está bem interessante. Com relação ao beta, lembrando que o beta é a volatilidade em relação ao mercado, é o índice beta, né? O beta é a representação do mercado, que no nosso caso é o índice Bovespa. A Sabesp, ela tem, num período de 12 meses, um beta de 0,86, abaixo de 1, e em 60 meses, 5 anos, 1,12. Isso significa que ela é uma empresa de volatilidade média para baixo, tá? Então não é uma ação aqui que chacoalha muito. Agora que a gente falou aqui dos principais indicadores, dos principais múltiplos fundamentalistas, vamos falar um pouquinho sobre análise técnica. Só o beta, há controvérsia se a gente pode considerar ele um indicador fundamentalista, talvez ele seja um indicador quantitativo puro, mas vamos falar um pouco agora do ponto de vista técnico, até porque, como eu falei em algum momento do vídeo, lá na carteira do investidor, tá? De novo, o QR Code em algum lugar aqui, pega aí o QR Code para você ter acesso a informações e PDFs das nossas carteiras, tá? Inclusive a carteira Quality, onde a Sabesp já esteve, e a carteira Escolhas da Semana, onde ela está no momento dessa gravação. Então essa carteira Escolhas da Semana é uma carteira de trade, com perfil mais swing trade, né, de horizonte de uma semana, e os analistas responsáveis por essa carteira identificaram graficamente uma oportunidade de entrada. Então aqui no gráfico dá para ver isso, né? A gente vê um grande gap há alguns dias, esse gap, essa abertura de preços, esse salto que ela deu, é o resultado do primeiro turno das eleições. Então o pessoal ficou todo animadinho aqui com a possibilidade do governo do estado de São Paulo sair, né, deixar de ser o controlador da empresa. Aconteceu isso. Ela deu uma recuada depois disso, mas ainda não fechou esse gap, quer dizer, ela realmente está avançando aqui. E o pessoal lá, os analistas técnicos, então optaram, né, fizeram aqui o call de compra técnico para curto prazo. Porém, no longo prazo, a coisa fica um pouquinho diferente. Esse gráfico aqui que está na tela é um gráfico de periodicidade diária. Ele está em tendência de alta. A linha amarela que está aparecendo aqui na tela é a média de 200 períodos, né? Média exponencial de 200 dias. Então, ele está tecnicamente em tendência de alta, já um pouco afastado. Se nós colocarmos numa periodicidade semanal, numa periodicidade maior, nós vamos ver aqui umas outras coisas interessantes. Ela está em tendência de alta, porém ela está muito próximo de uma região onde teve dois topos, né? Quem olhar o gráfico vai ver aqui que faz um chifrinho aqui bem no meio do gráfico, né? Então é um topo duplo e que é uma grande resistência, e os preços estão muito próximos dessa região de resistência. Em termos técnicos, se eu fosse fazer uma entrada de curto prazo, né, a entrada já foi feita pelo gráfico diário, né, quer dizer, no momento que eu estou gravando, nós estamos agora inclusive perto da saída dela, tá? Mas para uma entrada talvez de médio prazo ou uma entrada mais position, eu seria um pouco mais cuidadoso. Talvez eu esperaria o rompimento dessa resistência e um recuo para fazer uma entrada mais segura, tá? Então, aqui do jeito que tá, fica um pouco perigosa para um posicionamento
mais de longo prazo. Agora, eu queria falar de uma coisa um pouco diferente, então lembrando, né, que aqui no canal, essa coisa de falar, de fazer análise de ações é uma coisa relativamente recente, vai melhorando com o tempo, né? A ideia é que eu vá procurando sofisticar essas análises, deixando elas o mais completas possíveis. E eu tenho uma novidade aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz aqui uma matriz de correlação para a gente ver como que a Sabesp se comporta ou se comportaria com outras ações em uma carteira. Até porque é importante ressaltar, eu trabalho com uma empresa chamada Carteira do Investidor. O próprio nome da empresa já diz qual que é a minha orientação. A minha orientação é para o investimento em carteiras. Tá? Eu sempre sou um pouco relutante com essa questão dos investidores buscarem ações individuais, tentando ali acertar, né, o timing perfeito, aquela ação que vai bombar, que vai valorizar muito. Então eu sempre procuro incentivar as pessoas a montar carteiras, mesmo aqueles que querem, me interessei pela Sabesp e tal, cogite a Sabesp como um componente da sua carteira, não como seu bilhete de loteria. Mas enfim, eu quero falar então um pouco sobre correlação. Primeiro fazer aqui uma explicação rápida, breve de correlação. Correlação é uma medida estatística de relação linear entre duas variáveis, sendo que no caso essas duas variáveis são ações, tá? E a métrica da correlação é assim, nós temos uma métrica, né, ela ocorre no intervalo de 1 a menos 1, sendo que 1 significa que aquelas duas variáveis têm uma total relação direta, ou seja, quando uma sobe, a outra sobe, quando uma cai, a outra cai na mesma proporção, na mesma medida. O número 0 indica que não há relação e o número menos 1 indica que há uma relação inversa. Ou seja, quando uma sobe, a outra cai. Tá? Quando nós montamos uma carteira de investimentos, quando construímos uma carteira de investimentos, tipicamente o que nós estamos buscando são ações que tenham correlações inversas, tá? Para que elas se anulem, a volatilidade se anule, né? Para reduzir o risco da carteira, ou quem sabe, né? Simplesmente não ter correlação. Tá? A ausência de correlação também acaba nos dando mais segurança. O que a gente não quer numa carteira são ações que tenham correlação direta, muito grande, muito próximo de 1, porque isso anula o efeito da diversificação, anula o efeito da diluição do risco. Então, o que eu fiz para mostrar? Né? Eu fiz uma matriz de correlação, e que é isto aqui, que está na tela. Tá? Então, isso aqui é uma matriz de correlação simples, feita no Excel, tá? Quer dizer, não é nenhuma ferramenta super sofisticada. Lá na carteira do investidor, quando nós fazemos as nossas carteiras quantitativas, a gente usa ferramentas bem mais sofisticadas que isso. Mas a matriz de correlação, ela é o componente principal da maioria das carteiras quantitativas que existem por aí, inclusive de grandes fundos de investimento. Tudo bem que existe a complexidade por cima, tem um monte de variações aí quando se trabalha numa matriz de correlação. Essa aqui que eu estou mostrando é uma matriz simples, tá? Então ela como eu falei, ela é construída no Excel, não tem nenhuma sofisticação, usa só fórmulas nativas do Excel, tá? E ela é construída com base nas ações do índice Bovespa, do Ibovespa. Então o que eu fiz? Eu peguei as informações das ações do Ibovespa de um ano, tá? Porque a correlação ela tem que ser calculada dentro de um determinado intervalo de tempo. Quando a gente fala duas ações são correlacionadas, significa o quê? Que elas sempre estão juntas de forma infalível ao longo do tempo? Não, não é. Tá? Significa que num determinado intervalo de tempo a gente observou aquilo. Eu selecionei para essa análise um intervalo de tempo de um ano. Um ano não é um período muito longo, tá? Ele é mais ou menos longo, mas não é exageradamente longo. Também porque se eu pego uma coisa longa demais, aí eu vou pegar relações aí que podem já não existir. Então eu quero uma coisa mais próxima aqui do momento presente. E eu me limitei às ações do Ibovespa por causa de tamanho, né? Porque senão essa matriz aqui vira um monstrengo. Olha o tamanho da de Itacuja aqui. Quer dizer, se eu colocar todas as ações da bolsa, vai virar um monstrão. E ela está formatada de uma forma que
as células vermelhas, tá? O vermelho mais forte, né? Ela tem uma formatação em gradiente. Quanto mais vermelho, significa que mais direta é a correlação. Então, menos a gente quer. E quanto mais verde, mais inversa é a correlação, mais ela é adequada para fazer um par para entrar na carteira. Então é isso aqui, eu vou mostrar agora e eu preciso do seu feedback neste momento, tá? Eu vou mostrar aqui, aí você me fala se você acha que isso aqui é útil, se você gostou ou não gostou, escreve aí nos comentários aí, porque se você achar que esse tipo de informação é útil, eu farei mais daqui para frente, tá? Como eu disse, eu pretendo cada vez mais deixar as análises mais completas, mais sofisticadas, quem sabe. Então vamos lá, vou mexer aqui na matriz de correlação. Olha aqui a Sabesp, então está aqui marcado em amarelinho aqui, tá? Vamos ver aqui com quem que a Sabesp não combina em uma carteira, ou seja, com quem que ela tem alta correlação baseada na movimentação do último ano. Então ela não combina com Arezzo, ela não combina com Assaí, ela não combina com Brasil Seguridade. Vamos ver o que mais aqui, porque todas essas são vermelho bem forte, significa que tem uma correlação superior a 0,80, né? Não combina com o Banco do Brasil, interessante, né? Estamos falando aqui de empresas de setores diferentes, porém estatais, tá? Quem mais aqui que não combina, tá? Não combina com Cielo, tá? Correlação muito próxima. Não combina com CPFE3, tá? Também empresa aqui do setor elétrico, também com um certo pezinho ali do governo, né? Eletrobras, né? Quer dizer, 0,77. Vamos ver que mais aqui. Energias do Brasil, tá? Outra aqui que não combina na mesma carteira, Equatorial, né? Que mais temos aqui? Pera, tá? Não combina, tá? Correlação muito próxima, 0,90, né? Então, vamos ver que mais aqui. Multiplan, isso, tá? Também tá com correlação muito alta. Petrobras, tá? Tudo isso com correlação acima de 0,80. Então veja que interessante, aqui a gente começa a ver empresas com as quais a Sabesp não combina dentro de uma carteira. Quais são as ações que combinam, que formariam pares interessantes com a Sabesp? É o contrário, a gente vai procurar aqui dentro dessa tabela aquelas ações que estão pintadas num verde mais forte aqui, tá? Então, por exemplo, BRF, tá? Podia ser um pouco mais invertida, mas formaria um par interessante. Embraer 0,70 negativo, tá? Podia também ser um pouco maior, né? Quer dizer, essa descorrelação. IRB, né? Mas olha só, né? Tá aqui, né? Correlação invertida, menos 0,78, tá? IRB, que inclusive tem um vídeo falando dela aqui, né? Outra aqui, Qualicorp, menos 0,81, tá? Empresas aí de setores completamente diferentes, distintos, aqui até intuitivo, né, que haja essa descorrelação, descorrelação não, uma correlação invertida, correlação inversa. Então vejam, né, quer dizer, essas são, a gente acaba tendo mais empresas que não combinam do que combinam, tá? Mas é importante na hora que a gente monta a carteira observar isso. Como essa matriz de correlação aqui ela é muito grande, eu não posso ficar falando de uma em uma aqui todas, mas as branquinhas, né, aquelas que estão próximas de zero, também seriam interessantes porque mostram a ausência de correlação, tá? Então não tem nada a ver uma com a outra, seria também uma coisa potencialmente interessante para a montagem de uma carteira. E lembrando, né, quer dizer, isso aqui é um modelo bastante simplificado, tá? Quer dizer, correlação simples, veja que as correlações são par a par. E eu estou falando aqui, olhando, né, quer dizer, descrevendo para você quais são aqui as que estão aparecendo. Quando a gente monta numa situação real, profissional, uma carteira quantitativa, não é desse jeito, tá? Porque nós temos um algoritmo de otimização que vai pegar a matriz de covariância, de correlação, que não é desse jeito, tá? Ela é um pouco mais sofisticada e aí sim ela vai montar a carteira. Quer dizer, é feita uma coisa sem intervenção humana.
Então, com isso, a gente viu aqui fatores de natureza qualitativa, né, a questão da privatização ou expectativa de privatização. Vimos questões aí de natureza fundamentalista, mas com orientação mais quantitativa, os múltiplos. Vimos aí também fatores de natureza técnica, gráficos de longo prazo e curto prazo, e aspectos puramente quantitativos, que aí são de correlação com outras ações do índice Bovespa, que são informações importantes para quem vai montar uma carteira. Tá? Então, dito isso, qual é o veredito meu aqui, pelo menos? Tá? Que conclusão que eu chego? A minha posição com relação a Sabesp é a seguinte: se eu estivesse montando, neste momento, uma carteira puramente quantitativa, quer dizer, usando o modelo que eu tenho de matriz de correlação, que, como eu falei, é bem mais sofisticado do que isso aqui, usando um algoritmo de otimização para chegar na carteira perfeita, e esse algoritmo me fala que tem que colocar a Sabesp lá dentro, eu coloco a Sabesp lá dentro. Por quê? Porque esse algoritmo de otimização e de seleção, ele foi validado por mim. Então, eu tenho, como eu validei, eu tenho que, olha a palavrinha maldita aí, acreditar. Eu tenho que acreditar que aquela carteira é uma carteira boa, equilibrada. Então, nesse caso, eu colocaria Sabesp. Em outras circunstâncias, eu particularmente não compro Sabesp. E por quê? Do ponto de vista fundamentalista, ela é uma ação média. Ela não é excepcional, ela não é excelente em nenhum aspecto. Ela não é uma ação excepcionalmente barata, ela não é uma empresa excepcionalmente rentável ou que pague dividendos excepcionais. Então não tem nenhum quesito em que ela chame a atenção. Ela é média, nada além disso. E quando eu vou montar a carteira, eu estou buscando coisas que tenham pelo menos algum aspecto de excelência, algum aspecto que chama atenção. Eu quero sair do basicão. E ela está muito nesse basicão. Tá? Do ponto de vista de análise técnica, como a gente viu, no curto prazo, um call poderia ter sido justificado lá quando teve, né, alguns dias aí, aproveitando ainda esse movimento, esse momento das eleições. Para o longo prazo, ela está numa posição ainda um pouco estranha, está muito próxima de resistências. Então, do ponto de vista fundamentalista e técnico, euzinho aqui, não compro. Então, lamento, meus amigos da Sabesp e Sabesprev, não estou comprando vocês nesse momento. Precisa melhorar um pouco ainda, tá? Tá bom, mas pode ficar melhor. Agora, o que justificaria uma compra da Sabesp nesse momento? O que justificaria, né, e na verdade é o que vem chamando a atenção aí dos investidores, seria um fator de natureza qualitativa barra especulativa, que é a expectativa de venda do controle da empresa, de desestatização, do governo do estado de São Paulo sair do controle da empresa. Ok, né? Para aqueles que querem fazer esse tipo de movimento baseado nesse tipo de expectativa, vai fundo, mas eu tenho que dizer o seguinte, essa não é a minha forma de trabalhar, então eu fico fora, tá? Eu, no meu estilo de fazer as coisas, no meu modus operandi, eu sempre prefiro trabalhar com fatores de base mais quantitativa, tá? E menos especulativa. Mas, enfim, o que justificaria uma entrada nesse momento seria essa expectativa. Novamente, do ponto de vista dos indicadores fundamentalistas e do ponto de vista dos indicadores técnicos ou da análise técnica, fica difícil, tá? Fica um pouco complicado justificar uma entrada. Quer dizer, por quê? No que ela é excepcional, né? Onde que ela está dando aí uma grande oportunidade? Eu não consigo enxergar isso muito bem, tá? Se você consegue enxergar, põe aí nos comentários aí que eu tô curioso em saber, tá? Mas o meu veredito é esse, tá? Neste momento eu não compraria, mesmo sabendo que lá onde eu trabalho tem um call aberto, tá? Mas ressaltando, é um call para uma operação especulativa de curto prazo, é um swing trade que já está chegando no final, tá? Então, prefiro esperar as coisas melhorarem aqui. E com relação a fazer apostas em privatização, etc., né, que essas coisas aí mais tentando antecipar algum movimento futuro, eu tenho profundo respeito a quem faz isso, tá?
Tem gente até que consegue ter muito sucesso com esse tipo de coisa, mas eu não faço, tá? Eu não é a minha forma de trabalhar. Então, neste momento, para mim, não, tá? Não é a hora ainda de comprar. E é isso aí. Então, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Não esquece de deixar seus comentários, não esquece de falar aí o que você gostaria de ver analisado em vídeos futuros, tá? Lembre-se que quem faz o canal é você, a sua participação aqui é absolutamente fundamental e a gente se vê no próximo vídeo.